Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui pra mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro de mimo, tá bom? Deixo desde já a recomendação para caso você for adquirir algum livro pela Amazon, procure o link de algum canal afiliado à Amazon. Através dessa tua ação, você vai estar ajudando algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Hoje vamos de resenha, vídeo opinião, com esse livro maravilhoso do escritor Eduardo Bacalhau Costa, Sobreviventes. Esse livro o Eduardo me enviou agora recentemente. Eu vou deixar no box de descrição do vídeo o vídeo de unboxing desse recebido e do outro, que é o Universo de Palavras. É de praxe Eduardo sempre semestralmente fazer o lançamento de algum livro, e nesse ano ele fez esses 2 lançamentos e fiquei muito grata, muito feliz, tá? Obrigada, tá, Eduardo, pela confiança de me enviar esse mimo, né? Já é autor que desde o início do canal ele sempre me presenteia com seus livros, e é sempre um prazer, né? Assim, não só ler, mas poder falar um pouco sobre a experiência de leitura, tá? O título, já por si só, já é uma brincadeira, porque no estrito modo da palavra seria sobreviventes, falar sobre sobreviventes, sobre pessoas que vivem, né? O termo parece se redundante, mas é isso, a gente junta a palavra sobrevivente, aí a gente vai entender um outro sentido dessa terminologia, que é o sentido de sobrevivência, ou seja, pessoas que passaram por extremos e mesmo assim conseguiram se sobressair, no sentido de prolongar a vida. É um livro que se inicia mais ou menos lá na década de 60, mas não tem uma data de marco inicial. Eu até perguntei ao Eduardo e ele disse, não, é mais ou menos tal período, né, que a gente consegue inferir, pelo menos foi o que eu consegui inferir, dentro de outra datação, e é mais ou menos isso, né? E aqui o Eduardo vai começar contando a história de imigrantes do sertão alagoano, que estão fugindo de uma situação de seca na região onde eles moram. E é bem interessante porque é a história do Geraldo e da Umbelina. E eles são típicos retirantes nordestinos, né? De uma vida sofrida, com escassez de tudo, numa situação de muita miséria e numa atitude meio que desesperada, mas também com muita esperança, eles decidem sair do sertão de Alagoas em busca de uma vida melhor em São Paulo, né? Se a gente pensar na década de 60, se hoje, em 2023, São Paulo é ainda um local no Brasil em que tem o maior PIB nacional e que ainda fica no imaginário das pessoas mais simples, ou até não tão simples, na perspectiva de fazer carreira e conseguir alguma melhoria de vida e, quem sabe, até riqueza em São Paulo. Imagina na década de 60 em que tudo era muito precário. E eles vão com os seus filhos, meio que naquela viagem meio arriscada, né? Porque em que você tira tudo que você tem, suas economias, seus poucos pertences, e vai para o destino dessa cidade, né, tão sonhada, tão desejada. Mas é uma típica cena realmente de um
de imaginar de uma vida sofrida no sertão. Aí me remeteu àquela imagem muito icônica quando a gente pensa naquele romance tão celebrado de Graciliano Ramos, né? Vidas Secas, de uma família que sai de um lugar de extrema miséria para se arriscar numa vida melhor. Existem outros autores nacionais que fazem esse tipo de narrativa, mas Graciliano ele foi icônico nesse aspecto, né? E é engraçado porque eles vão com esses 5 filhos, mas no caminho acontece uma cena um pouco triste, um pouco pesada, né? Na perda de um dos familiares. Mas a família, mesmo assim, ela consegue seguir o seu percurso e isso não impede deles irem atrás desses sonhos. Só que, em meio a tantas dificuldades que eles vão enfrentar nessa ida para São Paulo, eles acabam não chegando à cidade. E eles param no Paraná. E eu pensei que a história ia parar ali e seria uma narrativa lá no estado do Paraná, mas não é não. É uma parada e a família fica e o Geraldo, junto com sua esposa, por hora esquecem um pouco esse sonho de São Paulo e decidem se firmar no Paraná. E meio que se acomodam nessa situação. Mas aí eles têm os filhos maiores e a sua filha ela não perde esse sonho, esse desejo dos pais de quererem uma vida melhor em São Paulo. E mesmo sendo muito jovem, ela tem sonhos de estudo, de trabalho. E num dado momento ela decide se despedir da família e atrás dos seus sonhos. E aí já passa um tempo, um lapso de tempo, né? E mais ou menos a narrativa ela chega a um período da história do Brasil muito severo, de 72, que a gente pensa como um pano de fundo um Brasil em que vivia um momento um dos momentos mais severos da ditadura militar de 64, né? E aí ela vai para São Paulo, uma menina simples, mas com pouca vivência, com pouca experiência de trabalho de estudo, mas ela decide ir. E ela obtém sucesso naquela ida. E no outro ponto da cidade existe também um jovem sonhador, o José. E o José, como a Maria, ele também vem de uma família simples, ele também passa por dificuldades, mas ele entende que em São Paulo ele vai ter também uma perspectiva melhor. E ele também segue o mesmo caminho da Maria, né? E eles vivem suas vidas de busca de trabalho, de estudo, de sobrevivência, com muita fé, com muita garra, com muita coragem. Às vezes é óbvio que bate o desânimo, mas eles vão nesse encalço. E aí, como o dinheiro é pouco, como a vida é difícil, como o trabalho não tem tanto a dar assim para eles vão morar na favela do Zaci Nash. Eu acho que se pronuncia assim. Não tenho certeza. Quem souber e quiser comentar aí nos comentários pode ficar à vontade. E lá naquela comunidade simples, periférica de São Paulo, é que esses 2 jovens eles se conhecem e começam a flertar, e ali começa a segunda parte do livro, que é a parte mais forte, em que a trama realmente se desenrola. Começa uma história de amor, mas também começa uma história de luta pelo estudo, pela sobrevivência, pelo trabalho, pela busca de dignidade, de ter uma vida melhor. E é muito interessante isso. É interessante porque nessa busca deles de uma sobrevivência e de uma vida com mais oportunidades, eles sofrem muitas discriminações. E aí quando a gente pensa na discriminação, e aqui o autor ele traz uma discriminação lato sensu, ampla, né? Em que de forma sutil, velada e às vezes até não tão sutil, e direta mesmo, eles sofrem discriminação. Discriminação de origem por serem nordestinos, por não terem nascido na cidade, pelo sotaque, pela cor de pele talvez, pela uma vida muito simples que vivem, por um emprego que não tem aquele valor, no sentido de, apesar de dar dignidade,
não é um emprego que traga uma ostentação, mas também eles são muito discriminados pelos seus sonhos, pelos seus objetivos de vida, de viverem um amor intenso, de quererem crescer como pessoas, de sonharem com a carreira acadêmica, de ter um emprego melhor. E é interessante porque nessa perspectiva da discriminação que eles vão sofrendo, eles não esmorecem não. Eles acreditam muito nos seus sonhos, muito no seu histórico de vida, eles têm muita resiliência. Mas é difícil, às vezes, lutar contra essas discriminações, porque a discriminação nunca vem de alguém tão distante, é sempre de alguém muito próximo. E a bem da verdade é que a vida tem muito disso, né? É muito comum as pessoas apostarem no que está longe, no que está aquém, mas naquilo que está próximo, as pessoas em geral não apostam. Até mesmo porque elas não têm aquela aposta para si. Elas muitas vezes não têm aquela garra dentro de si. Então elas não conseguem aceitar que o outro tenha. Eu vou ler um trechinho do livro que eu achei bem interessante, que fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse foi um dos melhores trechos do livro, porque para mim o autor ele exemplifica bem essa discriminação que as pessoas, principalmente de uma origem pobre, simples, quando elas querem correr atrás dos seus sonhos, elas sofrem. E como às vezes é difícil o próximo acreditar no sonho de alguém. E diz assim: Zé Romão tinha razão nesse ponto. Viventes não contestam regras, aceitam com sobrevivência para não desestruturar mega-organizações. Castas inferiores devem apenas cumprir o prescrito pelas castas superiores. Só se tranquilizou quando nos braços de Maria ouviu: a gente dá um jeito de estar sempre junto, a gente dá seu jeito para tanta coisa. Isso é muito fácil de resolver. Se fosse uma doença grave, seria bem pior, né? Maria era uma filósofa. É interessante porque nessa semana que eu estava finalizando o livro, eu lembrei de um acontecimento agora recente aqui em Pernambuco, que teve greve de uma categoria de rodoviários. E a população fica muito revoltada. E eu entendo a revolta da população com a greve, porque para o trabalhador que acorda cedo, que pega um transporte sem qualidade diária e tem que chegar no trabalho num dia que aquele transporte não vai ser reduzido ao extremo, dificulta. E o trabalhador ele não deixa de ir ao trabalho, ele não deixa de ter a obrigação de chegar lá. E existe sim essa revolta, acho compreensível, mas penso que são categorias fracas no sentido da organização mesmo grevista, sindical, melhor falando, porque eles não incorporam. Por exemplo, as pessoas que trabalham no comércio aqui de Pernambuco e Recife, no estado todo e especificamente na capital Recife, o comércio não é uma categoria que é de praxe fazer greve. Então eles não aceitam muito bem a greve, por exemplo, de um rodoviário, né? Porque para eles só vai ser caos, mas um dia mais cansativo de uma rotina que já é cansativa. E é muito triste isso. Aí é engraçado porque eu não sou uma pessoa televisiva, mas em alguns períodos a gente assiste, né, a TV para não ficar totalmente alheia aos acontecimentos. E é interessante porque em todos os canais as matérias são muito tendenciosas, no sentido de sempre elencar o cansaço, a baderna e a dificuldade que a greve traz para a população, né? Mas passou-se a greve, algumas pautas foram atendidas, outras não. Mas é interessante porque depois que se acabou a greve, aí essas notícias em relação à dificuldade do transporte passam porque a greve já passou, mas o noticiário não elenca mais aí o desgaste da população numa rotina de ônibus coletivo comum,
normal, com 100% da frota ativa, quando esse mesmo usuário sofre anualmente com a dificuldade de transportes lotados, horários de picos, com engarrafamento intenso e um desgaste de você estar num transporte em pé superlotado, né? Então, assim, o desgaste que a população sofre com o transporte só tem visibilidade para os meios de comunicação quando são para criticar o sistema grevio. Mas no dia a dia da população sofrida, que tem que ir para o médico, que tem que fazer um lazer, e tem que a se deslocar ao seu ambiente de trabalho, para a sua jornada diária, em que tem um transporte superlotado, sem qualidade, é desprezado pelos meios de comunicação. Eu queria fazer esse adendo porque eu acho muito importante quando a literatura ela nos faz pensar sobre coisas cotidianas, né? A leitura por si só é muito prazerosa, nos faz relaxar, nos faz trazer horizontes muito bons, mas também tem que nos fazer a perspectiva do atual, do hoje, do que a gente pode talvez trazer de reflexão para a nossa vida diária, né? Então por isso que eu quis fazer essa ponte. Mas assim, a história por si só é uma história muito bonita, na arquitetura, por elencar dois momentos diferentes e distintos do povo nordestino, ou pelo menos de uma família nordestina. Porque quando se pensa no Nordeste, a gente não tem que pensar só num sertão de seca, de fome e de miséria extrema, né? O Brasil são muitos Brasis, e até o estado do Nordeste ele tem também muitos Brasis incorporados dentro dele. Quando eu iniciei a leitura, eu achei que o Eduardo queria nos trazer uma história de retirantes da seca. Mas ele até trouxe, mas não foi só isso. Depois eu pensei que ele queria trazer uma história mais atual, no sentido de trazer uma periferia de uma favela de São Paulo. E a miséria e a fome. E aí eu pensei em autores como a Luísa Azevedo, quando ele nos traz a arquitetura de uma favela. Mas também não foi isso. A história que Eduardo nos conta de Geraldo e da Umbelina, e depois da continuação com sua filha Maria e o seu grande amor José, é uma história de amor, é uma história de luta, é uma história de sobrevivência, mas para falar sobre viventes, sobre pessoas que, apesar de ter uma origem simples, uma vida dura, sofrida, elas têm sonhos, como todo mundo pode e deveria ter, de estudo, de trabalho, de construir uma família, de viver um amor. E isso é muito bacana, né? Eu sinto que em tudo que eu já li do autor, ele sempre nos traz uma perspectiva muito otimista. E mesmo quando ele traz narrativas muito duras e pesadas, como nesse livro aqui, que vai falar sobre a seca no Nordeste brasileiro, quando ele vai trazer uma periferia de uma favela de um estado como São Paulo, que tem o maior PIB do Brasil, e ele vai trazer aquela comunidade muito simples, muito pobre, muito empobrecida, mas ele também vem nos trazer uma história de muita esperança. Eu gostei muito da narrativa. Teria outros pontos para abordar da obra, mas eu não vou citar, porque senão aí eu iria comprometer a experiência de leitura de vocês, falando sobre tudo. Eu acho que não tem muito sentido isso. Eu acho que resenha opinião é sempre pincelar um pouco sobre a obra, trazer um escopo geral, mas nunca entregando tudo. A história teve um final muito gostoso, muito belo, que para mim teve todo um sentido, mas apesar de ser uma história fechada, eu sinto que o autor, é possível que dentro dessa narrativa desses dois personagens, desse casal, dessa família, dessa nova família, pode ter desdobramentos para outras narrativas, né? E é isso, tá bom? É interessante porque
Eu que já estou familiarizada com um pouco com a escrita do autor, mesmo que não tenha lido tudo a respeito, quando eu terminei a leitura, aí eu fui ver as outras opiniões sobre o livro. E eu vi que esse livro, inicialmente, Eduardo escreveu um conto. Eu fiquei muito curiosa para conhecer esse conto, porque eu sempre acho que eu gosto muito de conto, né? Eu sou uma leitora de contos, mas gosto também do romance. Mas o romance é uma história mais ampla. O conto, eu acho que tem um lado interessante na redução de você trazer uma experiência boa para a vida do leitor, dentro de uma perspectiva mais curta. Mas eu vi que inicialmente foi um conto e depois ele transformou nesse livro maravilhoso. Mas é muito interessante, né? Porque eu sinto na escrita do Eduardo muito aquela ligação que ele tem muito com a fé. Uma fé que para mim ela se funde dentro de uma fé cristã, com alguns elementos do judaísmo, mas dentro de uma visão evangélica neopentecostal. O autor gosta muito de homenagear algumas personalidades artísticas, intelectuais, né? E aí eu falo de forma ampla, como personalidades da música, da literatura e às vezes até da política. É muito perceptível esse tipo de abordagem na, na, na escrita do Eduardo. E senti falta aqui de um alter ego que, vez por outra, Eduardo usa em sua escrita. Gostei muito da experiência dessa leitura e queria deixar essa dica para vocês, tá bom? Eu gosto muito de pensar, às vezes, num autor assim, de forma ampla, dentro de cada livro que ele nos traz, o que nos toca mais. E para mim, essa história, apesar de falar sobre retirantes da seca, apesar de falar sobre favelados de uma periferia de uma mega cidade, é também principalmente uma história de muita fé, de muita esperança, de muito amor, né? O Eduardo ele gosta muito de usar essa simbologia do amor na sua escrita, na sua narrativa, e eu percebo um amor lato sensu, não é só um amor romântico. Aqui especificamente sim, mas ele gosta de trabalhar essa figura do amor, que às vezes é um amor voltado para a humanidade, um amor voltado para um olhar para o outro, sem ser necessariamente um olhar romântico. Eu vou deixar no box de descrição também uma outra resenha que eu fiz do autor, que eu não acho que seja o melhor livro dele, mas foi o que mais me tocou, que foi O Solitário do 406. Não acho que seja, dos que eu li, a melhor obra dele. Talvez o livro dele que eu acho melhor, e talvez no sentido porque fala um pouco sobre um âmbito social que eu gosto muito e mais gravoso do Brasil, que foi a ditadura de 64, que é apenas 3 palavras. Eu acho que é a melhor, dos que eu li, o melhor livro do autor. Mas não foi o que mais me impactou, porque impacto de leitura não tem a ver necessariamente com uma obra ser mais aclamada, mais conhecida e mais reconhecida, não. Ou mesmo premiada. Eu percebo que é muito mais uma experiência subjetiva do leitor em relação ao seu gosto, ao universo que o cerca e essa capacidade tão linda que o autor tem de nos tocar com sua obra, tá bom? Vou deixar também no box de descrição a rede social do Eduardo para quem eventualmente deseja adquirir este ou qualquer outro livro do autor. É super prático, você entra em contato com ele e aí vai ver como é que vai ser adquirido. E desde já, fique em stand-by aí a ideia, porque eu vou trazer futuramente a opinião desse outro livro, Universo da Palavra, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!